A paz do Senhor, guerreiras, queridas. Hoje nós vamos falar a respeito dos dois caminhos e eu gostaria que vocês meditassem comigo na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Eu vou começar lendo a Bíblia na versão King James atualizada, que diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Versículo 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Amadas, o Senhor Jesus ele começa nos advertindo a entrar pela porta estreita. O nosso Deus ele nos fez seres inteligentes, racionais, com livre arbítrio, poder de decisão. Nós podemos decidir qual o caminho que nós devemos trilhar. E aqui, amadas, o Senhor Jesus ele fala que existe apenas dois caminhos. Apesar do mundo dizer que existem vários caminhos, a palavra do Senhor nos ensina que existem apenas dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Vamos primeiro entender sobre o caminho largo. O caminho largo, o caminho amplo, é o caminho que a maioria das pessoas trilham, porque não é um caminho difícil de trilhar. Já que quando a pessoa está trilhando no caminho largo, significa dizer que ela está fazendo a sua própria vontade. Ela está sendo inclinada para as vontades da carne. Não é difícil você fazer a sua própria vontade, você seguir o seu coração como as pessoas aconselham a fazer, porque você está sendo direcionado pelos seus impulsos. Isso não é difícil, não é difícil. Acontece que quando você está inclinado para fazer a sua vontade, a vontade carnal, você está inclinado a fazer o mal, porque a inclinação da vontade da carne é o pecado. É fazer o que desagrada a Deus. É fazer o que é errado. Então, se você está fazendo aquilo que é mal, certamente você vai colher também os frutos disso. Porque as nossas ações geram reações nas pessoas, refletem também em nós. Então, acaba, se você tem reações ruins, você está plantando o que é ruim, então você vai colher o que é ruim também. É por isso que esse caminho aqui é o caminho da perdição. O salário do pecado é a morte. Então, aparentemente, é um caminho legal de seguir, né? Porque as pessoas, elas gostam muito de modinha. Elas acham legal fazer o que todo mundo está fazendo, ser influenciado por outras pessoas. Mas quando você começa a fazer aquilo que você quer, a sua vontade, o que acontece? Acontece que você acaba sendo escravo das suas próprias vontades. Acaba sendo escravo das suas emoções. Você não consegue se dominar mais. Você não consegue se controlar, agir da maneira certa. Então você vai fazer o que você quer, mas você acaba sendo escravo das suas próprias vontades, dos seus próprios prazeres. E aí as consequências não serão boas. Agora o caminho estreito, por que é estreito? É estreito, é difícil, porque é um caminho de renúncia, onde nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E quando nós renunciamos à nossa própria vontade, às vezes, amadas, é desconfortável. Quando nós renunciamos à nossa própria vontade, às vezes é doloroso até. Não é fácil, não. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, ele vai nos ensinar a fazer o que é certo, mesmo contra a nossa própria vontade. Isso vai trazer consequências boas lá na frente. Então, qual é a base dos mandamentos que a palavra do Senhor nos ensina? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente não vai tomar atitudes que vai prejudicar também as outras pessoas. No caminho largo, as pessoas são mais egoístas porque elas estão pensando em si. Mas no caminho estreito, nós estamos renunciando à nossa própria vontade para agradar a Deus e fazer o bem para as pessoas. E isso vai refletir o bem para nós, porque nós estaremos colhendo os frutos que nós estamos plantando. Certo, amadas? E qual é o fim desses dois caminhos? O caminho largo, o fim é a perdição, é a morte, é a destruição. Mesmo que no começo parece
ser o caminho fácil, o caminho legal, né? O caminho das pessoas são influenciados pela maioria. Todo mundo está indo por ali, então ali é o caminho bom. Então a pessoa está sendo influenciada pela maioria. Mas o fim desse caminho é destruição. Mas o caminho estreito, apesar de ser um caminho difícil de trilhar, no final nós teremos a nossa recompensa. Teremos a recompensa por estar fazendo o que é certo, por estar fazendo o que agrada a Deus. Olha, amadas, às vezes as pessoas acham que o pecado, ela está fazendo alguma coisa de errado, o pecado acha que só irrita a Deus, só faz mal para Deus. Não, amadas. Deus, ele abomina o pecado porque o pecado destrói o ser humano e afasta o ser humano de Deus. Então, as pessoas, elas têm um vazio em si. Elas querem, mesmo que elas não saibam, mas elas têm um vazio e esse vazio só preenche com a presença de Deus, mesmo que elas não tenham entendimento disso. Mas quanto mais elas vão no caminho largo, fazendo as suas próprias vontades, mais elas se afastam de Deus, porque ela vai ser inclinada para o pecado, e o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Mas quando nós procuramos trilhar o caminho estreito, é o caminho que agrada a Deus, porque é o caminho de renúncia, onde nós estamos renunciando à nossa própria vontade para fazer o que agrada a Deus, o que é certo. E o que é certo, que a palavra do Senhor nos ensina, não é benefício somente para nós, é benefício para o próximo também. Então, Deus nos ensina a ir pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque mesmo que esse caminho de renúncia é um caminho difícil, mas o fim desse caminho é vida. O fim desse caminho é um caminho, é recompensa por tudo que nós fizemos aqui de bom, as coisas que nós fizemos que agradou a Deus, mesmo que é mais difícil trilhar esse caminho. Mas a decisão está em nossas mãos. Por isso que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, fala assim, ó, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que me ames, né, o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. O Senhor está colocando diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. E nós devemos escolher isso. Nós devemos escolher qual caminho nós devemos seguir. Mas o Senhor, Ele nos adverte, Ele nos ensina, entra pela porta estreita. Escolhe a vida para que você venha a ser feliz, para que esse vazio do seu coração venha a ser preenchido. Porque esse mundo é passageiro, é só ilusão. Nós estamos aqui apenas um período, mas isso aqui não é tudo. Escolha viver eternamente com Cristo. Escolha ser feliz com Cristo. Ter a paz em todas as circunstâncias, em qualquer situação. E aí você vai ver que você fez a escolha certa. Amém, amadas? Compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus ela venha a ser semeada em muitos corações. Amém? Fiquem na paz.